Olá pessoal, sou Danilo Oliveira. Hoje nós vamos falar sobre a matriz lusa, dando continuidade às nossas aulas sobre matrizes na formação do povo brasileiro. Então, nós vamos dar continuidade às nossas aulas sobre matrizes na formação do povo brasileiro, baseado na obra do Darcy Ribeiro, né? Como eu havia falado para vocês aí nas aulas anteriores. Então, a matriz lusa é o que nós vamos tratar hoje. Então, o que se coloca ali na obra do Darcy Ribeiro é a questão de que os portugueses, para chegarem aqui na América, eles foram também fruto de uma miscigenação muito grande, né? Então eles vieram de uma miscigenação que conta aí diversos povos diferentes. E então nós vamos falar sobre isso agora e sobre outros aspectos também. Então, os portugueses, eles são então um povo que vem da Península Ibérica, né? Uma das principais penínsulas da Europa. E eles dividem ali a Península Ibérica hoje com a Espanha. Os povos aí, pessoal, eles já se enfrentaram algumas vezes, né? Não é porque eles são vizinhos que eles são propriamente amistosos em toda a sua história, né? Eles tiveram conflitos, mas os portugueses em si, pessoal, eles são uma amálgama de vários povos diferentes. Os portugueses, eles têm a influência aí dos celtas, galegos e lusitanos, né? Como os seus povos ali, um dos mais antigos de que se tem notícia, né? Os povos, eles procuravam basicamente por cobre e estanho. Então, lá na Idade Antiga, né? Então, eles começam a habitar essa região aí da Península Ibérica em busca disso. E, mais ou menos, da virada do milênio 2 a.C. para o milênio 1 a.C., pessoal, nós temos a chegada dos fenícios, um povo de comerciantes que também habitou a Península Ibérica. Frente, pessoal, nós temos os gregos e cartagineses. Então, quando os gregos começaram essa ideia de colonização, né, a sua expansão marítima aí pelo mar Mediterrâneo, eles acabaram chegando na Península Ibérica. Os cartagineses um pouco depois, porque eles são descendentes dos fenícios, né? Então, eles também foram lá povoar a Península Ibérica. Enfim, pessoal, na época das guerras púnicas, né, guerras entre romanos e cartagineses, né, lá no século 3 a.C., os romanos chegaram à Península Ibérica também. Os romanos, por exemplo, pessoal, que nós temos a influência latina, né, a língua do latim aí na Península Ibérica, que mais para frente vai ajudar a formar a língua portuguesa. Na Idade Média também teremos a contribuição de alguns povos. Nisso, pessoal, com as invasões germânicas, nós temos os visigodos, né, que também ocuparam o lado que seria a Espanha hoje. Também, pessoal, os árabes muçulmanos, que vão ter uma contribuição enorme aí na região. Nós vamos falar um pouco mais disso depois. Mas, por exemplo, a Mesquita Central de Lisboa, que foi construída no século XX, mas que ilustra a influência islâmica na sociedade portuguesa até hoje, né? Então, os islâmicos, eles vão povoar bastante tempo aí a Península Ibérica na Idade Média, né? Então, quando eles chegam ali por volta dos séculos 7 e 8, né, depois de Cristo, e aí vão ficando por séculos, né? Então, só lá no século XV é que vai haver a reconquista, né, que vai ter a expulsão dos muçulmanos aí também chamados de mouros, né, da Península Ibérica, mas eles deixaram sua influência. E a vocação comercial, pessoal, dos portugueses vem com os judeus, provavelmente, né, porque os judeus têm essa vocação comercial. Então os judeus têm essa influência. No comentário, por exemplo, se fala da questão do anel no dedo, né, que os comerciantes judeus usavam e que os comerciantes portugueses vão passar a usar também. Envolver na história portuguesa, pessoal, quase como uma necessidade de sobrevivência a vocação para a navegação. Porque se de um lado você tem os espanhóis, né, que são os castelhanos no caso, que são uma ameaça, do outro lado você precisa desbravar os oceanos, né, os mares e oceanos. E aí, por isso vai se desenvolver então essa vocação para a navegação entre os portugueses. A escola de Sagres é um exemplo disso, né? Uma escola que fica ali na região do Algarve, né, no sul de Portugal, uma região que os portugueses conquistaram na sua formação aí como país. Então, a escola de Sagres vai ser importante para isso. O Infante Dom Henrique, pessoal, que foi aquele que iniciou a expansão portuguesa pelo norte da África, por exemplo, foi aquele que criou, provavelmente, aí, a escola de Sagres. No início do século XV, então ali por volta de 1416, 17, a escola de Sagres então já atuava. Uma imagem da Ponta de Sagres, tá? Então é a região onde ficava a escola provavelmente. Então, pessoal, a escola de Sagres, ela foi uma escola muito importante para a navegação e ela teve ali influência muito grande dos árabes muçulmanos, tá? Na navegação. Por quê? Os árabes muçulmanos por si tinham influência dos chineses. Então o uso da bússola, mapas que não seguiam mais a ideia lá de mapas religiosos. E os mapas religiosos, eles não eram muito precisos, né? Os mapas religiosos, eles colocavam
uma formação ali diferente do que nós vemos nos mapas hoje. Então, os árabes, eles são responsáveis ali por começar essa cartografia mais moderna. O astrolábio, pessoal, que foi muito importante para a navegação dos portugueses, porque eles conseguiam medir aí a altura, né, que as estrelas estavam, né, no horizonte, e aí isso ajudava para eles se guiarem na navegação. Outra coisa muito importante aí que é abordada é a questão da festa do Espírito Santo, que é da época do infante Dom Henrique também. Festa que depois acabou sendo considerada uma heresia. Segundo os ditos ali do infante Dom Henrique, então você tem o tempo do Pai, que seria inspirado no Velho Testamento, o tempo do Filho, que seria inspirado no Novo Testamento, e um tempo do Espírito Santo, né, que seria o novo tempo. O tempo, pessoal, um menino seria coroado como imperador do mundo. A segunda etapa seria o oferecimento de um banquete gratuito para todos. Na terceira etapa, todos os presos seriam soltos, né? Então isso era um anúncio dos novos tempos. Pessoal, hoje ela não está do mesmo jeito, né? Porque o que acontece é que já no início da colonização portuguesa no Brasil, a festa acabou sendo perseguida pela Igreja Católica. Mas o que vai acontecer, pessoal, é que ela influencia ainda algumas festas. Então, por exemplo, nós temos a festa de Reis, né? Nós temos a festa do Divino, que são festas onde se oferece um banquete gratuito também, e a coroação de alguém, não necessariamente um menino. Pode ser uma pessoa adulta também. Mas o que acontece, pessoal, é a influência aí da festa do Espírito Santo, festa que esteve na transição do período medieval para o período moderno. Ressalto ali no final deste capítulo aí sobre os portugueses, a matriz lusa, é que até hoje há um preconceito sobre o fato de o Brasil ter sido colonizado pelos lusitanos, né, pelos portugueses, né, mas se formos pensar na época, no século XVI, na virada do século XV para o século XVI, Portugal, entre as potências europeias, era a que estava mais avançada, né, depois seria ultrapassada pela Espanha, né, e pelas outras potências, né, mas o que se fala ali é que o Brasil tem uma sofisticada amálgama aí de contribuições dos portugueses que vão acabar se juntando aí às contribuições da matriz afro e da matriz indígena. Não se ressalta tanto aí no documentário a questão da exploração que os portugueses fizeram depois, né? Então a questão ali é mais cultural. Basicamente era isso. Na próxima aula a gente volta com provavelmente outro assunto. Então, por enquanto é só. Obrigado.